Existem diversas fórmulas para estimar frequência cardíaca máxima, tá? E aí, eu tenho a minha preferida, né, por questão de critério de interpretação de estudos científicos mesmo, mas existem várias. E aí existem para corrida, né, para caminhada e para bike. Então, eu coloquei aqui as duas principais para homens e mulheres, que é essa fórmula para você calcular a frequência cardíaca máxima. Por que você tem que calcular a frequência cardíaca máxima? Primeiro, é um parâmetro para você interromper o teste caso a pessoa ultrapasse essa frequência cardíaca máxima, tá? É um dos critérios do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Você consegue pegar essas diretrizes no Google, você coloca lá, diretrizes para protocolos de testes de esforço. Colégio Americano de Medicina do Esporte. Você consegue baixar isso gratuitamente. E uma das questões que a gente tem que tomar cuidado é pressão arterial, frequência cardíaca, tá? Então, aqui eu estou te dando um protocolo prático, mas você tem que monitorar frequência cardíaca e pressão arterial do indivíduo, porque são parâmetros aí fisiológicos que você tem que acompanhar, porque eles querem dizer muita coisa, tá? Então, eu vou pegar aqui frequência cardíaca máxima e vou calcular. No caso, eu usei a mulher, né? Qual que foi a idade dela? 29 anos. Então, eu só vou multiplicar aqui e vou encontrar a frequência cardíaca máxima dela, que eu coloquei aqui, 173 batimentos por minuto. Quanto que ela chegou lá no teste? 150. Tudo certo, ela não atingiu a frequência cardíaca máxima dela calculada, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Vou calcular a zona alvo. Simples assim. Usando o quê? A frequência cardíaca de reserva, ou também conhecida como frequência cardíaca de treino. Então, eu vou pegar aqui, ó, frequência cardíaca de repouso, mais o percentual da intensidade que eu quero trabalhar, vezes a frequência cardíaca máxima, menos a de repouso. Professora, onde você achou essa fórmula? Em artigo validado pela ciência. Eu acredito que você tenha visto isso na faculdade, mas se passou muito rápido e você perdeu, tá aqui, na mão, para você aplicar amanhã, tá? Então, a minha aluna, agora eu coloquei o nome dela, Suzana, 29 anos, 73 quilos. Frequência cardíaca de repouso dela, 65 batimentos. E a frequência cardíaca máxima que eu acabei de calcular, 173. Eu usei uma fórmula para bike, porque eu fiz o teste dela de VO2 em uma bike, certo? A intensidade que eu quero trabalhar com ela é de 65 a 75% da frequência cardíaca máxima. Por que 75% da frequência cardíaca máxima, professora? Porque eu encontrei aqui que a frequência cardíaca máxima dela, correspondente ao 70% do VO2 de treino, é 79%. Ah, professora, por que você não colocou 79% aqui? Que eu quis arredondar, tá? Mas você pode colocar 79% aqui, que é o limite que você vai trabalhar, certo? Então, aqui, joga na fórmula frequência cardíaca de repouso mais o percentual. Por que eu coloquei uma faixa de 65% a 75%? Porque eu vou trabalhar nessa zona, que é o que a gente chama de zona alvo. Porque eu quero priorizar metabolismo de gorduras. Ela vai estar trabalhando na zona alvo ali para mobilização de gorduras. E o que eu disse aqui, muitas pessoas, que eu dei o exemplo aqui do aplicativo, de um indivíduo que está treinando, achando que está fazendo certinho e não emagrece nunca. Pelo contrário, até molei a língua. Pelo contrário, ele está ganhando peso. Aí, quando você vai olhar, o que está acontecendo? Ele está treinando na zona alvo errada. Ele está treinando
intensidade acima do que ele deveria estar treinando para aquele objetivo. Então, por isso que a gente calcula. Então, aí eu vou jogar tudo aqui na fórmula. Frequência cardíaca de treino dela a 65%, 135. Vou fazer o mesmo cálculo agora com 75%. Ou 79%, tá? Eu coloquei 75 aqui para arredondar. 146 batimentos. Então, a sessão de treino dela aeróbio, eu quero que ela fique por mais tempo, a parte principal do treino dela aeróbio, entre 135 batimentos, 146 batimentos. E isso aqui está a quanto? 70% do VO2 de treino dela. Que eu fiz o cálculo, tudo começou com o cálculo do VO2 máximo, certo? Então, é esse tipo de análise, né, de avaliação que você precisa fazer. E aí você fez esse teste, né, com seu aluno. E aí ele está treinando. Você prescreveu tudo bonitinho, fez uma planilha para ele, tudo certinho. Lembre-se sempre dos princípios do treinamento. Sobrecarga, continuidade. Eu preciso evoluir. Então, se gerou adaptação, eu preciso de um estímulo novo. E aí, daqui 2 meses, porque vai depender muito da frequência semanal dele, que ele faz esse tipo de treino, né? E aí você vai observar quais são as respostas fisiológicas esperadas com um treino aeróbio feito de forma direcionada e individualizada. Se o objetivo aqui da minha aluna, né, é emagrecimento, com o treinamento aeróbico dela, a frequência cardíaca de repouso vai diminuir por conta do mecanismo de Frank-Starling, que é uma adaptação ao treinamento aeróbio. Ocorre uma redução da frequência cardíaca de repouso. A pressão arterial dela vai diminuir em repouso. Isso são adaptações. Vou ter aumento aí de número de mitocôndrias, consequentemente eu aumento o VO2 máximo dela. Quando eu vou fazer a reavaliação dela, reavaliar esse teste, talvez esse teste já não seja o ideal para ela. Por quê? Porque ela ganhou condicionamento, ela melhorou o VO2 máximo dela. E é um teste submáximo. Talvez eu faça um teste, continue com o submáximo, ela está em ciclo ergômetro, mas eu vou fazer um outro protocolo com ela. E aí eu consigo mostrar para ela, olha só, o seu VO2, ele alterou de 47 para 53 ml. O que isso quer dizer? Aí você vai fazer uma avaliação completa dela. Diminuiu o percentual de gordura, reduziu frequência cardíaca, reduziu pressão arterial. Ela fala assim, nossa, eu pedalo no final de semana com as minhas amigas, antes eu não conseguia subir aquele morro sentada. Sabe aquele morro de tal lugar? Nossa, eu não conseguia, agora eu subo sentada. O que é isso? Reflexo da adaptação ao treinamento que você prescreveu para ela. Então, é isso que você tem que entregar para o seu aluno. E não simplesmente falar assim, melhora de condicionamento, vou pôr para pedalar, vou pôr para correr. Tá, e daí? Então, quer dizer que um cardio leve queima mais gordura que um HIIT ou um cardio mais intenso? Mike, depende. Sabe por quê? Essa mobilização de gorduras, esse metabolismo de gordura, ele depende de uma série de fatores. Depende de fator nutricional do indivíduo, ele depende da composição corporal, quantidade de massa muscular que esse indivíduo tem e do nível de aptidão física dele. Então, a gente não tem como generalizar. Às vezes, o HIIT, para um determinado indivíduo, ele vai ter um gasto calórico muito maior. Mas, para outro, o contínuo vai ser muito melhor. Então, tem que avaliar esse indivíduo. Não dá para a gente generalizar. O que eu posso te dizer é que os dois são comprovados que têm resultado aí para o processo de emagrecimento aí com metabolismo de gorduras, tá? Por exemplo, sabendo que a frequência cardíaca de 160 batimentos por minuto,
eu também poderia usar 65% ou 75% dessa frequência cardíaca no cardio, controlando por um relógio inteligente, né? Para atingir esses objetivos. Então, você pode... O que acontece? Eu falo nesses relógios inteligentes, né? O smartwatch. O que acontece? Existem estudos já falando sobre isso, né? Sobre nível de precisão desses monitores, né? E aí, existem algumas marcas, que eu não vou fazer merchan aqui não, tá, gente? Existem algumas marcas que têm uma fidedignidade maior. Então, tem o quê? Uma precisão maior. Claro que existem várias variáveis que podem interferir nisso, né? Mas existem vários que são confiáveis. Mas, na dúvida, mesmo que o seu aluno tenha esse relógio, ou você tenha e utilize com eles, faz um teste. Sabe por quê? Você vai ter um parâmetro de comparação. Você vai ter um antes e um depois para você comparar. Você vai monitorar ali, né, pelo frequencímetro, pelo monitor, mas você vai ter esse parâmetro de comparação, tá? E aí, a informação importante aqui dessa aula de hoje é exatamente você calcular o VO2 e estimar a frequência cardíaca a partir do VO2. Porque isso vai te trazer resultado diferente. Em uma bike normal, sem esse banco inclinado, consigo fazer o teste? Na verdade, Kelly, é a bicicleta que seja vertical, não pode ser aquela horizontal que encosta. O banco ele tem que ser ajustável, regulável, porque você tem alunos de várias alturas. Então, você ajusta ali, né, a altura do banco para ele. Mas o que tem que ter nessa bike, além do banco ajustável? É exatamente, ela tem que te mostrar a velocidade e a carga. Porque você tem uma carga de aquecimento e você tem uma carga no exercício propriamente dito. E uma informação importante. Lembra que eu disse que a duração do teste era 10 minutos aproximadamente? Então, você faz 3 de aquecimento, 5 minutos de parte principal e depois você faz o quê? A recuperação. Né? Aí você volta à carga inicial lá do aquecimento para a frequência cardíaca diminuir, para os valores pressóricos diminuírem ali, para você parar o teste. Nunca para de uma vez só, tá? Eu não tenho me adaptado com essas equações. Tem algum site que faça elas? Mike, é muito simples. Eu não sei te passar aqui agora, sendo bem sincera, algum site específico. Mas se você tiver mínima habilidade com o Excel básico, você joga a fórmula lá uma vez, ou se você não tiver, existem diversos tutoriais no YouTube mesmo, ensinando a mexer no Excel básico. Você joga a fórmula e depois você só coloca os dados ali do aluno. E aí já calcula direto. Se você não quiser ficar calculando na calculadora simples, entendeu? Mas tenha sempre essas fórmulas em mãos, porque isso vira hábito. E aí acaba ficando fácil para você. O mais importante, desculpa, não é a questão apenas do cálculo. O cálculo em si é matemática, né? Que às vezes assusta a área da educação física. O mais importante é você saber o porquê você está fazendo isso e como você fará essa leitura para prescrever o treino para o seu aluno. É isso que é mais importante, tá? A forma de conversão do percentual de VO2 para percentual de frequência cardíaca máxima, o valor do percentual do VO2 é absoluto ou relativo? Relativo, Felipe. Deixa eu voltar a imagem aqui para você ver. O VO2 de treino aqui, o percentual, certo? Você encontra ele primeiro. Aí, na verdade, você é relacionado ao VO2 relativo.
Mas na fórmula você vai utilizar apenas percentual, mas é referente, respondendo a sua pergunta, ao VO2 relativo, que eu usei aqui, ó, para te achar o percentual aqui do VO2 de treino, o VO2 relativo, tá bom? Só que esses valores aqui são fixos, ó, é da fórmula propriamente dita, ok?